As estrelas são os gigantes brilhantes que adornam nosso céu noturno. Mas você já se perguntou o que há por trás de sua luz? Desde tempos imemoriais, elas fascinaram a humanidade, guiando exploradores e sonhadores igualmente. Mas, além de sua beleza, as estrelas têm vidas complexas e fascinantes, cheias de ciclos de nascimento, vida e morte. Nesta jornada, nos concentraremos em um dos eventos mais espetaculares do universo, as supernovas, o dramático final de certas estrelas. Imagine uma estrela, brilhante e majestosa, que tem ardido por milhões de anos. Sua luz é produto de um processo incrivelmente complexo, no qual a fusão nuclear converte hidrogênio em hélio em seu núcleo. Mas o que acontece quando uma estrela esgota seu combustível? Seu final é tão impressionante quanto sua vida. Em vez de desvanecer na escuridão, algumas estrelas explodem em uma brilhante supernova, liberando uma energia inimaginável e deixando uma marca indelével no cosmos. Uma supernova não é simplesmente um evento isolado. É um espetáculo cósmico que pode ser observado a bilhões de anos-luz de distância. Como é possível que uma explosão desse tipo seja visível de tão longe? A resposta reside na imensa quantidade de energia que é liberada em um instante, superando até mesmo a luz de bilhões de estrelas. Este fenômeno é o resultado da gravidade e da fusão nuclear que se entrelaçam em uma dança cósmica, culminando em um final que é, ao mesmo tempo, uma destruição e uma criação. Mas nem todas as estrelas terminam sua vida com uma supernova. Existem diferentes tipos de estrelas, e seu destino é determinado por sua massa. As menores podem acabar como anãs brancas, enquanto as gigantes vermelhas têm um destino mais espetacular. Você já se perguntou como esses corpos celestes tão distintos podem ter finais tão diversos? A chave está na quantidade de matéria que possuem e em como essa matéria interage com a gravidade e a energia em seu núcleo. A explosão de uma supernova também tem repercussões que vão além de seu breve instante de esplendor. Ao estourar, essas estrelas liberam elementos pesados no espaço, como carbono, oxigênio e ferro, que são fundamentais para a formação de novos sistemas estelares e, portanto, para a vida como a conhecemos. Não é incrível pensar que os átomos que compõem nosso próprio corpo podem ter sido forjados no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos? Assim, cada supernova se torna um evento crucial no ciclo de vida do universo. À medida que os restos dessas explosões se dispersam, criam novas nebulosas, onde novas estrelas podem nascer. Mas como essas explosões impactam seu entorno imediato? A resposta é que sua energia pode desencadear a formação de novas estrelas e planetas, atuando como o catalisador que dá vida a novas gerações de corpos celestes. A história das supernovas é, em muitos aspectos, a história de nossa própria origem. Cada vez que olhamos para o céu estrelado, lembramos que essas luzes cintilantes são o resultado de processos cósmicos complexos e belos. A pergunta que surge é: que outros segredos nos revelarão as supernovas à medida que aprofundamos nosso estudo? Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de compreender não apenas o destino das estrelas, mas também o nosso neste vasto e misterioso universo. As estrelas são, sem dúvida, um dos fenômenos mais fascinantes do universo. Mas o que são realmente? Em essência, uma estrela é uma esfera gigantesca de gás, principalmente hidrogênio e hélio, que brilha com luz própria graças a um processo chamado fusão nuclear. Mas como isso acontece? O que faz com que uma estrela se acenda e brilhe na vasta escuridão do espaço? Para entender, pensemos em uma lâmpada. Quando conectamos uma lâmpada à eletricidade, ela se acende e emite luz. De maneira semelhante, as estrelas geram sua energia,
através de reações nucleares em seu núcleo. No coração de uma estrela, a pressão e a temperatura são tão intensas que os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia no processo. Essa energia é o que vemos como luz e calor. Mas a vida de uma estrela não é apenas uma questão de brilho e calor. A composição de uma estrela, sua massa e sua idade determinam seu ciclo de vida. Você sabia que nem todas as estrelas nascem iguais? Algumas são pequenas e tênues, enquanto outras são enormes e brilhantes. A classificação das estrelas é baseada em seu tamanho, temperatura e luminosidade. Assim, podemos encontrar estrelas anãs vermelhas, que são pequenas e frias, e gigantes azuis, que são colossos ardentes no céu. A vida de uma estrela começa em uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira no espaço. Com o tempo, a gravidade começa a atrair o material da nebulosa em direção a um ponto central, formando o que conhecemos como uma protoestrela. Durante milhões de anos, essa protoestrela acumula mais massa e, finalmente, atinge as condições necessárias para iniciar a fusão nuclear. Nesse momento, nasce uma estrela. Uma vez que uma estrela começou sua vida, entra em uma fase de equilíbrio. A pressão para fora, causada pela fusão nuclear, contrabalança a força da gravidade, que tenta colapsá-la. Mas o que acontece quando o combustível de uma estrela se esgota? Aqui é onde as coisas ficam interessantes. A vida de uma estrela pode durar desde alguns milhões até bilhões de anos, dependendo de sua massa. As menores podem viver muito mais tempo do que as gigantes, que esgotarão seu combustível rapidamente. As estrelas também são responsáveis por criar os elementos que compõem tudo o que conhecemos. Através da fusão nuclear, não apenas produzem luz, mas também geram elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, que são essenciais para a vida na Terra. Assim, em certo sentido, podemos dizer que as estrelas são os forjadores do universo. Mas como sabemos que essas gigantescas bolas de gás são estrelas? Os astrônomos utilizam a espectroscopia, uma técnica que analisa a luz emitida pelas estrelas. Cada elemento químico emite e absorve luz em comprimentos de onda específicos, o que nos permite identificar sua composição. Assim, ao observar o espectro de uma estrela, podemos entender não apenas do que ela é feita, mas também sua temperatura e movimento no espaço. Em resumo, as estrelas são entidades extraordinárias que não apenas iluminam o céu, mas também são o coração da química do universo. Seu ciclo de vida, desde sua formação até sua eventual morte, nos conta uma história fascinante sobre a origem dos elementos e a evolução do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que cada ponto de luz é uma estrela, uma esfera de gás em constante transformação e, talvez, uma parte vital de nossa própria existência. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O ciclo de vida de uma estrela é uma jornada épica que pode durar milhões ou até bilhões de anos. Mas você já se perguntou como começa essa jornada? Tudo começa em uma nebulosa, uma imensa nuvem de gás e poeira no espaço. Essas nebulosas são como as oficinas cósmicas onde as estrelas são forjadas. À medida que a gravidade faz seu trabalho, partes dessa nuvem começam a colapsar, concentrando-se em um ponto que eventualmente se tornará uma nova estrela. Uma vez que o material no centro da nebulosa é comprimido o suficiente, a temperatura aumenta drasticamente. Isso é semelhante a quando você aperta uma mola até que ela esquente. Quando o núcleo atinge temperaturas extremas, começa o processo de fusão nuclear. O que isso significa?
é quando os átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma quantidade colossal de energia no processo. Assim nascem as estrelas, brilhando intensamente e fornecendo luz e calor ao seu redor. Ao longo de sua vida, uma estrela passará por diferentes estágios, que podem ser comparados às fases de crescimento de um ser humano. No início, é como uma criança em crescimento. Encontra-se em uma fase estável, conhecida como a sequência principal. Durante essa fase, a estrela queima hidrogênio em seu núcleo, uma espécie de combustível que lhe permite brilhar por milhões de anos. Assim, você pode se perguntar: quanto tempo uma estrela pode permanecer nessa fase? Algumas, como nosso Sol, podem estar na sequência principal por cerca de 10 bilhões de anos. À medida que o hidrogênio se esgota, a estrela começa a mudar. É como se um adolescente começasse a buscar sua própria identidade. A pressão para dentro, causada pela gravidade, aumenta e o núcleo se comprime ainda mais, provocando um aumento na temperatura. Nesse ponto, a fusão nuclear começa a incorporar outros elementos, como o hélio. Isso pode fazer com que a estrela se expanda e se torne uma gigante vermelha, um espetáculo impressionante no céu. Mas o que acontece quando uma estrela atinge o final de sua vida? É aqui que as coisas ficam emocionantes. As estrelas mais massivas experimentam um colapso catastrófico em seu núcleo. É como uma bomba relógio que, ao esgotar seu combustível, explode em um brilho de luz e energia. Essa explosão é conhecida como supernova e é uma das explosões mais poderosas do universo. No entanto, nem todas as estrelas morrem da mesma maneira. As estrelas menos massivas, como nosso Sol, terminarão sua vida de maneira mais tranquila, tornando-se nebulosas planetárias e deixando para trás um núcleo denso chamado anã branca. Então, por que é tão importante entender o ciclo de vida de uma estrela? Porque cada estágio de sua vida não apenas afeta a própria estrela, mas também todo o ambiente que a rodeia. As explosões de supernovas não apenas iluminam o cosmos, mas também dispersam elementos essenciais no espaço. Esses elementos são os blocos de construção de novos sistemas estelares e, em última análise, da própria vida. Nesse sentido, o ciclo de vida de uma estrela é um lembrete da interconexão que existe no universo. Desde seu nascimento, em uma nebulosa, até sua morte explosiva ou tranquila, cada estrela desempenha um papel fundamental no vasto teatro cósmico. Assim, ao observar o céu estrelado, não vemos apenas luzes brilhantes, mas também a história da criação e da destruição, o ciclo eterno que dá vida a novas gerações de estrelas, e com elas, a possibilidade de vida em outros mundos. As nebulosas são verdadeiros ninhos cósmicos, vastas nuvens de gás e poeira que flutuam no espaço, e são o lugar onde nascem as estrelas. Mas o que faz com que essas enormes formações sejam tão especiais? Para entender, pensemos em uma nebulosa como uma creche estelar, um espaço onde se reúnem todos os materiais necessários para criar uma nova estrela. Dentro dessas nuvens, as condições são perfeitas para que o hidrogênio e o hélio, os elementos mais simples e abundantes do universo, comecem a se agrupar e formar estruturas mais complexas. Isso ocorre graças à força da gravidade, que atua como um ímã, atraindo o material para o centro da nebulosa. Mas quanto tempo pode levar esse processo? Na verdade, pode levar milhões de anos. É uma verdadeira maratona cósmica. À medida que o gás se comprime, a temperatura no núcleo da nebulosa começa a aumentar. Imagine que você está apertando uma bola de borracha. Quanto mais você aperta, mais quente ela fica. No caso da nebulosa, quando o gás se comprime o suficiente, inicia-se um processo chamado fusão nuclear.
Este é o momento em que uma estrela começa a brilhar pela primeira vez. Mas o que é exatamente a fusão nuclear? É o processo pelo qual os núcleos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia na forma de luz e calor. No entanto, nem todas as nebulosas são iguais. Existem diferentes tipos, e cada uma desempenha um papel único na formação estelar. Por exemplo, as nebulosas de emissão são aquelas que brilham intensamente, graças à luz das estrelas recém-nascidas que iluminam o gás circundante. Por outro lado, as nebulosas de reflexão não emitem luz por si mesmas, mas refletem a luz das estrelas próximas. Não é fascinante pensar que, no meio da escuridão do espaço, existem lugares onde a luz começa a surgir? Além disso, as nebulosas podem estar relacionadas à morte de estrelas mais antigas. Quando uma estrela gigante esgota seu combustível, pode expulsar suas camadas externas, criando o que é conhecido como uma nebulosa planetária. Assim, em certo sentido, as nebulosas também são o legado das estrelas que viveram antes. Que história essas nuvens contam sobre o passado do universo? Ao observar uma nebulosa, não estamos apenas olhando para um belo espetáculo visual, mas também contemplando o ciclo da vida cósmica. Cada nebulosa é um lembrete de que a morte de uma estrela pode dar origem à vida de outra. E enquanto o gás e a poeira continuam girando e se fundindo, novas estrelas e planetas estão a caminho de se formar. Também é interessante considerar o papel que as nebulosas desempenham na criação de sistemas solares. Todo o material que se agrupa nessas nuvens não apenas dá origem a estrelas, mas também pode formar planetas, luas e até mesmo a própria vida. Isso mesmo, sempre que olhamos para o céu, lembremos que estamos vendo o resultado de milhões de anos de história cósmica. Finalmente, as nebulosas são um impressionante lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e em constante evolução. Desde o nascimento de uma estrela até sua eventual desaparecimento, cada etapa é essencial para o tecido do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense nas nebulosas, esses lares cósmicos onde as estrelas nascem e começam sua jornada pelo universo. A fusão nuclear é o processo mágico que está no coração de cada estrela. Mas o que é exatamente e por que é tão vital para a existência desses gigantes do cosmos? Em essência, a fusão nuclear é a reação que ocorre quando dois núcleos atômicos se combinam para formar um mais pesado, liberando uma enorme quantidade de energia no processo. Você consegue imaginar o poder que isso representa? É como se cada estrela fosse uma enorme usina de energia, gerando luz e calor de forma contínua. Dentro do núcleo de uma estrela, as temperaturas alcançam milhões de graus Celsius. É um ambiente extremo, onde os átomos de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo, se movem a velocidades incríveis. Quando as condições são adequadas, esses núcleos de hidrogênio colidem entre si com tanta força que se fundem para formar hélio. Esse processo não apenas produz hélio, mas também uma quantidade colossal de energia, que é o que vemos como a brilhante luz das estrelas. Mas por que a fusão nuclear ocorre no interior das estrelas e não em outro lugar? A resposta está na gravidade. A enorme força gravitacional de uma estrela atua como um grande e poderoso ímã, atraindo todos os materiais para o seu centro. Essa compressão extrema eleva a temperatura e a pressão no núcleo, criando as condições ideais para que a fusão nuclear aconteça. Sem essa compressão, o hidrogênio nunca poderia se fundir e a estrela não brilharia. Agora, vamos falar sobre a energia que é gerada. A fusão nuclear libera energia na forma de radiação, que viaja através da estrela
e, eventualmente, chega à sua superfície. Essa viagem pode levar milhares de anos, já que a energia fica presa em um labirinto de reações e absorções antes de finalmente escapar para o espaço. É fascinante pensar que a luz que vemos de uma estrela hoje pode ter começado sua jornada há séculos. Mas o que acontece quando o hidrogênio se esgota no núcleo de uma estrela? Este é um ponto crítico na vida de uma estrela. Ao se esgotar o hidrogênio, a fusão para temporariamente, fazendo com que o núcleo se contraia sob sua própria gravidade. Esse colapso aumenta a temperatura e a pressão, permitindo que novas reações de fusão se iniciem, como a conversão de hélio em carbono. Assim, cada estrela tem a capacidade de passar por diferentes estágios de fusão à medida que envelhece, criando uma variedade de elementos no processo. A fusão nuclear não é apenas crucial para a vida da estrela, mas também tem um impacto profundo no universo. Os elementos mais pesados que conhecemos, como oxigênio, carbono e ferro, se formam nas estrelas através da fusão nuclear. Quando uma estrela explode como uma supernova, dispersa esses elementos pelo espaço, enriquecendo o meio interestelar e fornecendo os ingredientes necessários para a formação de novos sistemas estelares e, potencialmente, de vida. Então, o que aconteceria se a fusão nuclear não existisse? Sem esse processo, não teríamos estrelas, e sem estrelas, não teríamos a energia necessária para a vida. A fusão nuclear é, portanto, o batimento do universo, o processo que lhe dá vida e forma. Em resumo, a fusão nuclear é o coração pulsante de uma estrela, o motor que impulsiona sua luz e calor. É um fenômeno impressionante que não apenas define a vida das estrelas, mas também tece a história do próprio universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada ponto de luz é o resultado de reações nucleares que têm ocorrido por milênios, um verdadeiro espetáculo da natureza. Quando olhamos para o céu à noite, é fácil se perder na beleza das estrelas. Mas você já se perguntou quantos tipos de estrelas existem e como elas se diferenciam entre si? Assim como há diferentes tipos de flores em um jardim, o universo também abriga uma impressionante variedade de estrelas, cada uma com suas próprias características e ciclo de vida. Uma das classificações mais comuns se baseia na temperatura e no brilho. As estrelas mais frias, conhecidas como anãs vermelhas, são pequenas e têm uma temperatura superficial de cerca de 3.000 graus Celsius. Apesar de seu tamanho e calor relativamente baixo, essas estrelas são extremamente abundantes no universo e podem viver bilhões de anos, como o avô sábio de um conto que viu o tempo passar. Por outro lado, temos as estrelas anãs amarelas, como nosso próprio Sol. Essas estrelas são mais quentes e brilhantes do que as anãs vermelhas, com temperaturas que variam entre 5.000 e 6.000 graus Celsius. Sua vida é mais curta, mas graças à sua energia, podem dar origem a sistemas planetários, onde a vida poderia florescer como um jardim que brota cheio de cores e aromas. Agora, imagine as gigantes azuis. Essas estrelas são verdadeiros titãs do cosmos, com diâmetros que podem ser até 100 vezes maiores que o Sol. Seu brilho é tão intenso que podem ser vistas a milhares de anos-luz de distância. No entanto, sua vida é fugaz. E após apenas alguns milhões de anos, frequentemente terminam em explosões espetaculares de supernova. É como se fossem fogos de artifício cósmicos que iluminam a escuridão do espaço antes de se desvanecer. As estrelas supergigantes são ainda mais impressionantes. Esses colossos podem ser milhares de vezes mais brilhantes que nosso Sol. E apesar de sua majestade, seu tempo no universo é efêmero. Queimam a uma velocidade incrível. E ao final de seu ciclo,
podem deixar para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons. Imagine um farol piscante que, em vez de iluminar o caminho, se torna um misterioso buraco negro que absorve a própria luz. E quanto às estrelas de nêutrons? Estas são os restos de uma supernova que colapsaram tanto que sua matéria foi comprimida em uma pequena esfera, tão densa que uma colherada pesaria o mesmo que toda uma montanha. São como os segredos profundos do universo, ocultos e difíceis de entender, mas fundamentais para nossa compreensão do cosmos. Não podemos esquecer das gigantes vermelhas, que são estrelas que esgotaram seu combustível e começaram a se expandir. Imagine uma bolha que se infla cada vez mais, até que finalmente estoura. No final de sua vida, essas estrelas podem perder suas camadas externas, criando nebulosas lindas, que são os ninhos onde novas estrelas podem nascer. Em resumo, ao observar o céu noturno, não vemos apenas pontos de luz. Cada estrela é um mundo em si mesma, com uma história para contar. Desde as humildes anãs vermelhas até as espetaculares supergigantes, cada tipo de estrela tem um papel fundamental no grande teatro do universo. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que cada uma delas é única, com seu próprio ciclo de vida e destino no vasto cosmos. Qual dessas estrelas seria a sua favorita? A vida de uma estrela é uma viagem fascinante que começa em um lugar escuro e nebuloso do cosmos. Mas como uma estrela se forma realmente? Tudo começa em uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira cósmica, onde as condições adequadas permitem que a gravidade desempenhe seu papel. À medida que essa matéria se agrupa, começa a colapsar sob seu próprio peso, criando regiões densas que eventualmente se aquecerão o suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear. Assim, no coração dessa nebulosa, uma nova estrela começa a tomar forma. Em suas primeiras etapas, a estrela é um embrião brilhante de energia, conhecido como protostar. Durante esse tempo, a temperatura e a pressão em seu núcleo aumentam, enquanto o gás e a poeira continuam alimentando seu crescimento. Mas o que acontece quando finalmente atinge a temperatura crítica? É nesse momento que a fusão nuclear se acende, onde os átomos de hidrogênio começam a se fundir para formar hélio, liberando uma imensa quantidade de energia que fará a estrela brilhar intensamente. Uma vez que a fusão nuclear se estabelece, a estrela entra na fase estável de sua vida, conhecida como sequência principal. Aqui, a estrela pode permanecer durante milhões ou até bilhões de anos, dependendo de sua massa. Você consegue imaginar como seria ser uma estrela nesse ponto? Brilhando intensamente, equilibrando a pressão para fora da fusão nuclear, com a gravidade que tenta comprimi-la, como se estivesse em uma dança cósmica perfeita. No entanto, a vida de uma estrela não é eterna. À medida que esgota seu suprimento de hidrogênio, começa a experimentar mudanças dramáticas. Nas estrelas mais massivas, esse esgotamento leva a uma expansão, tornando-a uma gigante vermelha. Durante essa fase, a estrela pode engolir planetas próximos, alterando a paisagem de seu sistema solar. Mas o que acontecerá depois? Aqui é onde a vida de uma estrela toma um rumo inesperado. As estrelas menores, como nosso Sol, eventualmente se tornarão anãs brancas, enquanto as maiores se preparam para um final muito mais espetacular. Quando uma estrela massiva esgota seu hélio, começa a fundir elementos mais pesados, criando um núcleo de ferro. Mas você sabia que o ferro é o último elemento que pode ser formado através da fusão nuclear? A estrela já não consegue se sustentar. Com o núcleo colapsando, a estrela enfrenta seu destino final. Em uma explosão cataclísmica, a supernova ocorre, lançando ao espaço os elementos que foram forjados em seu interior. Este evento
não apenas marca o fim da estrela, mas também é o começo de algo novo. Os materiais que se dispersam se tornam o combustível para futuras gerações de estrelas, transformando o ciclo de vida estelar em um belo ciclo de criação e destruição. Assim, a vida de uma estrela não é apenas uma viagem individual, mas uma parte integral da história do universo. Desde seu nascimento em uma nebulosa até sua explosão como supernova, cada etapa é crucial. As estrelas não apenas iluminam nosso céu, mas são os arquitetos do cosmos, criando os elementos que formam tudo o que conhecemos. Você consegue imaginar quantas histórias estão escondidas em cada estrela que brilha na noite? As supernovas são um dos fenômenos mais impressionantes e poderosos do universo. Mas o que é exatamente uma supernova? Em termos simples, uma supernova é a explosão final de uma estrela massiva. Imagine uma festa que se torna tão intensa que, no final, explode em um espetáculo de luzes e cores. Essa é, em essência, a forma como uma supernova se manifesta no cosmos. Quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, já não consegue manter a pressão necessária para contrabalançar a força da gravidade que a comprime. À medida que o núcleo da estrela colapsa, geram-se temperaturas e pressões extremas. Este processo é semelhante a um balão que se infla tanto que, eventualmente, explode. A energia liberada durante essa explosão é enorme, e o que resta após a explosão é um remanescente estelar que pode ser um pulsar ou um buraco negro. Mas por que algumas estrelas terminam sua vida como supernovas e outras não? A resposta está na massa da estrela. As estrelas, que são pelo menos 8 vezes mais massivas que o nosso Sol, têm o potencial de se tornarem supernovas. Essas estrelas vivem vidas curtas e brilhantes, em comparação com as menores que podem durar bilhões de anos. Então, poderíamos pensar nas supernovas como os fogos de artifício do universo, brilhando intensamente, mas apenas por um curto período. No momento da explosão, uma supernova pode brilhar com a mesma intensidade que uma galáxia inteira durante um breve instante. Esse brilho impressionante faz com que sejam detectáveis a milhões de anos-luz de distância. Então, poderia ser que na antiguidade, algumas civilizações observassem uma supernova e a interpretassem como um evento celestial significativo? Isso é muito provável, e de fato, há registros históricos que sugerem que alguns astrônomos antigos já haviam observado esses eventos. Uma vez que essa explosão é desencadeada, a estrela não apenas se desintegra, mas também lança ao espaço uma grande quantidade de elementos pesados, como o ferro e o carbono. Esses elementos são fundamentais para a formação de novos corpos celestes. Assim, de certa forma, cada vez que uma estrela explode como supernova, está semeando o espaço com os ingredientes necessários para que novas estrelas e, eventualmente, planetas surjam. As supernovas não são apenas fascinantes por sua espetacularidade, mas também desempenham um papel crucial na evolução do universo. Sem sua ocorrência, não teríamos a variedade de elementos químicos que compõem nosso mundo e, portanto, a vida como a conhecemos. Não é incrível pensar que os mesmos átomos que compõem nossos corpos podem ter sido forjados no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos? À medida que exploramos mais sobre as supernovas, também nos deparamos com outro aspecto intrigante: sua classificação. Existem diferentes tipos de supernovas, cada uma com características e origens únicas. Algumas são provocadas pelo colapso de estrelas massivas, enquanto outras resultam da acumulação de matéria em uma anã branca. Essa diversidade nos mostra quão complexa é a vida das estrelas e seu final dramático. Em resumo,
Uma supernova não é apenas uma explosão. É um fenômeno que marca o fim de uma era para uma estrela, mas também o começo de novas possibilidades no universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que cada estrela tem uma história para contar, e algumas delas estão destinadas a fechar seu capítulo com uma explosão que ressoará através do tempo e do espaço. Quando falamos sobre supernovas, é fundamental entender que nem todas são iguais. Mas você sabia que existem diferentes tipos de supernovas, cada uma com suas próprias características e origens? Neste fascinante universo de explosões estelares, podemos classificá-las principalmente em duas grandes categorias: as supernovas tipo 1 e as tipo 2. Vamos começar com as supernovas tipo 1. Estas são verdadeiras estrelas em um processo de transformação. Imagine um sistema estelar em que uma anã branca, um remanescente de uma estrela que esgotou seu combustível nuclear, está orbitando uma estrela companheira. Quando a anã branca começa a absorver material de sua companheira, sua massa aumenta até atingir um limite crítico conhecido como o limite de Chandrasekhar. E o que acontece quando esse limite é alcançado? A anã branca já não consegue suportar a pressão e ocorre uma explosão cataclísmica. Este tipo de supernova é bastante especial porque seu brilho é previsível, o que as torna ferramentas valiosas para os astrônomos que medem distâncias no universo. Agora, vamos passar para as supernovas tipo 2. Estas são o resultado da morte de estrelas massivas, aquelas que têm pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol. Ao contrário das anãs brancas, aqui estamos falando de gigantes que esgotaram seu combustível nuclear. Com o tempo, seu núcleo colapsa sob a gravidade e, em um instante, ocorre uma explosão monumental. Essa explosão não é apenas espetacular, mas libera uma quantidade inimaginável de energia e pode brilhar mais do que toda uma galáxia. Você imagina o espetáculo? Uma das características fascinantes das supernovas, tipo 2, é que elas liberam enormes quantidades de energia e elementos pesados ao espaço. Isso é crucial, pois esses elementos, como o carbono e o oxigênio, são necessários para a formação de novas estrelas e planetas. Sem essas explosões, a química do universo seria muito diferente. Então, podemos dizer que as supernovas são como fábricas cósmicas de elementos? Além dessas duas categorias principais, também existem subtipos. Por exemplo, dentro das supernovas tipo 1, encontramos as tipo 1A, que são as que mencionamos antes, e as tipo 1B e C, que envolvem a explosão de estrelas massivas que perderam suas camadas externas. No caso das tipo 2, podemos observar variações baseadas na estrutura da estrela original e no tipo de explosão que ocorre. A diversidade nas supernovas não é apenas impressionante, mas também tem implicações importantes para nossa compreensão do universo. Cada tipo de supernova nos oferece pistas sobre a evolução estelar e o ciclo de vida das galáxias. Mas, com que frequência ocorrem essas explosões? E como podemos detectá-las? A resposta é que, embora as supernovas sejam eventos raros no tempo cósmico, ocorrem com certa regularidade no universo. Os astrônomos estão constantemente vigiando o céu em busca desses fenômenos, utilizando telescópios avançados e tecnologia de ponta para registrar e estudar cada nova explosão que é detectada. Em conclusão, entender os diferentes tipos de supernovas não apenas nos ajuda a apreciar a beleza e o drama do cosmos, mas também nos aproxima das respostas sobre a formação e evolução do nosso próprio lar no universo. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que algumas delas podem ter sido parte de um espetacular final de sua própria vida, deixando para trás
um legado que perdura no tempo. O que acontece quando uma estrela chega ao fim de sua vida? A resposta está em um dos fenômenos mais espetaculares do universo, a explosão de uma supernova. Mas o que é realmente uma supernova e como ocorre essa impressionante detonação? Imagine uma panela de pressão cheia de água fervente. Se a pressão se acumular demais, a tampa pode voar pelos ares, liberando uma explosão de vapor. No coração de uma estrela, a situação é semelhante, mas em vez de água, temos hidrogênio e hélio em um processo de fusão nuclear que gera energia. Ao longo de bilhões de anos, uma estrela se alimenta de seu próprio combustível nuclear, criando um equilíbrio delicado entre a gravidade que tenta colapsá-la e a pressão do calor que a mantém estável. No entanto, quando uma estrela massiva esgota seu combustível, já não consegue sustentar esse equilíbrio. Assim, a gravidade começa a ganhar terreno e a estrela se comprime em seu núcleo, o que provoca um aumento dramático de temperatura e pressão. Mas o que acontece depois? Neste ponto crítico, ocorrem reações nucleares explosivas que liberam uma quantidade de energia inimaginável. É um processo que se assemelha a acender um foguete. Quando é ativado, a energia é liberada de forma repentina e violenta. Essa explosão não é apenas catastrófica para a estrela, mas também pode ser vista a milhares de milhões de quilômetros de distância. Você consegue imaginar poder observar uma explosão assim da Terra? Um dos aspectos mais fascinantes das supernovas é que nem todas as explosões são iguais. Existem diferentes tipos, dependendo da massa da estrela e de sua composição. Por um lado, temos as supernovas tipo 1, que ocorrem em sistemas binários, onde uma estrela anã branca rouba material de sua companheira. Por outro lado, estão as supernovas tipo 2, que são o resultado do colapso de uma estrela massiva. Como podemos distinguir entre elas? A chave está nas características da luz que emitem e nos restos que deixam para trás. Uma vez que a explosão ocorreu, forma-se uma nebulosa de destroços que se expande a grande velocidade. Esse material, que antes fazia parte da estrela, se dispersa pelo espaço, enriquecendo o meio interestelar com elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro. Mas por que essa dispersão é tão importante? Esses elementos são fundamentais para a formação de novos sistemas estelares e, eventualmente, para a criação de planetas e vida como a conhecemos. A energia liberada em uma supernova é tão intensa que pode rivalizar com a luminosidade de uma galáxia inteira durante um breve período. Isso provoca que a atmosfera de uma estrela moribunda se expanda e se resfrie, criando um espetáculo visual que tem fascinado os astrônomos por séculos. No entanto, nem tudo é beleza. Também é um lembrete da natureza efêmera das estrelas e da própria vida. Mas o que acontece com os restos da estrela após a explosão? Alguns deles se tornam estrelas de nêutrons ou buracos negros, dependendo da massa inicial da estrela. Esses corpos celestes são tão densos que uma única colher de chá de seu material poderia pesar o mesmo que uma montanha inteira na Terra. Você consegue imaginar isso? Um pequeno pedaço de matéria que desafia nossa compreensão da física. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela brilhando, lembre-se de que por trás de sua luz há um ciclo de vida fascinante, cheio de explosões, destruição e criação. As supernovas não são apenas finais, são também novos começos, marcando o caminho para as futuras gerações de estrelas e planetas. No vasto teatro do universo, cada supernova é um ato que ressoa no tempo e no espaço. As supernovas são fenômenos cósmicos de uma magnitude extraordinária. Mas você já se perguntou como impactam o espaço ao seu redor?
Quando uma estrela chega ao fim de sua vida e explode, não apenas se despede de sua existência, mas também transforma seu entorno de maneiras surpreendentes. A explosão de uma supernova é como uma colossal obra de arte galáctica que deixa sua marca na vasta tela do universo. Primeiro, consideremos a energia que é liberada durante uma supernova. Este evento pode brilhar com uma intensidade milhões de vezes superior à do nosso Sol. Imagine que em um piscar de olhos, essa luz pode iluminar uma área do espaço tão grande quanto uma galáxia inteira. Mas não se trata apenas de luz. A explosão expulsa para o espaço uma mistura de elementos e materiais que são fundamentais para a formação de novas estrelas e planetas. Você sabia que os átomos de carbono em seu corpo, por exemplo, poderiam ter sido forjados em uma supernova há bilhões de anos? Além de espalhar elementos, as supernovas também criam ondas de choque que viajam pelo espaço. Essas ondas são como as ondas que se formam na água quando você joga uma pedra. Só que em vez de afetar uma superfície de água, influenciam o meio interestelar. À medida que essas ondas avançam, comprimem o gás e a poeira em seu caminho, o que pode desencadear a formação de novas nebulosas, os lugares onde as estrelas nascem. Assim, uma explosão pode ser o catalisador de um novo ciclo estelar. O impacto de uma supernova em seu entorno é semelhante ao de uma grande explosão em uma cidade. Imagine que uma bomba explode no meio de uma metrópole. A destruição é inegável, mas também surgem oportunidades para a reconstrução. Da mesma forma, o caos provocado por uma supernova pode criar as condições ideais para que novos sistemas estelares surjam das cinzas do que uma vez foi uma estrela brilhante. Alguns cientistas acreditam que o material expelido por supernovas pode ser crucial para a evolução das galáxias. Você já se perguntou como se formam as galáxias que vemos no céu? As supernovas contribuem para enriquecer o meio interestelar com elementos como oxigênio, nitrogênio e ferro, essenciais para a vida. Sem esses elementos, a formação de planetas e, portanto, a possibilidade de vida como a conhecemos seria praticamente impossível. À medida que essas explosões ocorrem, elas se tornam faróis de atividade cósmica, enviando sinais através do espaço que podem ser detectados por telescópios na Terra. Ao estudar esses sinais, os astrônomos podem aprender não apenas sobre a supernova em si, mas também sobre a história e a evolução do universo. Cada supernova é como um livro aberto que conta a história de sua estrela e seu entorno. No entanto, o impacto não é apenas físico, mas também emocional. As supernovas têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Quem não se maravilhou diante da ideia de que a justa explosão de uma estrela distante influenciou a criação do mundo que conhecemos? Essa admiração levou muitas culturas a desenvolver mitos e lendas que giram em torno desses eventos cósmicos. Finalmente, é importante lembrar que, embora as supernovas possam ser destrutivas, também são o início de uma nova ordem no cosmos. Cada explosão é um lembrete de que a morte de uma estrela não é o fim, mas um novo começo. Assim, o ciclo de vida estelar continua, com cada supernova semeando as sementes de futuros sistemas estelares que, em algum momento, poderão dar origem a novas formas de vida. No vasto teatro do universo, as supernovas são, sem dúvida, protagonistas indiscutíveis na história da criação. Quando uma estrela explode como uma supernova, deixa para trás um espetáculo de restos cósmicos. Mas o que acontece exatamente com esses restos? Por que são tão importantes para o universo? Acompanhe-me nesta viagem para descobrir. Em primeiro lugar, pensemos na explosão de uma supernova como se fosse um enorme espetáculo de fogos de artifício.
Uma vez que os fogos de artifício terminam, o que fica no céu são pequenas faíscas e fumaça. Mas no espaço, esses restos são muito mais do que simples resíduos. Eles se tornam o que conhecemos como remanescentes de supernova, estruturas que contêm uma mistura de elementos e energia. Um dos aspectos fascinantes desses remanescentes é sua capacidade de se expandir. Assim como uma esfera de fumaça que se dispersa no ar, os restos de uma supernova se expandem pelo espaço a velocidades impressionantes. Essa expansão pode criar nebulosas, que são nuvens de gás e poeira que, por sua vez, podem se transformar em novas estrelas. Não é incrível pensar que o fim de uma estrela pode ser o começo de outras? Os elementos que se dispersam nesse processo são particularmente interessantes. As supernovas são fábricas de elementos pesados, como o ferro, o ouro e o carbono. Mas por que esses elementos são tão essenciais? Imagine que cada elemento é uma peça de um quebra-cabeça que forma a base da vida. Sem o carbono, por exemplo, não teríamos vida como a conhecemos. Portanto, os restos de uma supernova são, de fato, o legado das estrelas e sua contribuição para a química do universo. Mas não se trata apenas de elementos. Os remanescentes de uma supernova também podem gerar ondas de choque, que são como as vibrações que você sente quando um caminhão pesado passa perto de você. Essas ondas de choque podem comprimir o gás e a poeira no espaço, criando as condições ideais para a formação de novas estrelas. Assim, sempre que olhamos para o céu, estamos vendo um ciclo contínuo de vida e morte, onde as estrelas nascem da explosão de outras. Agora, há algo mais a considerar. Dentro desses remanescentes, podem se formar objetos fascinantes, como as estrelas de nêutrons e os buracos negros. Você sabia que uma estrela de nêutrons é tão densa que uma colher de chá de seu material pesaria tanto quanto uma montanha? Esta é uma das maravilhas que surgem como resultado da morte de uma estrela massiva. Além disso, os remanescentes de supernova podem influenciar a formação de sistemas planetários. Isso mesmo. Após sua explosão, esses restos podem ser a matéria-prima para a criação de novos planetas e, potencialmente, de novas formas de vida. É um ciclo que se repete, um eterno retorno que mantém o universo em constante evolução. Em resumo, os restos de uma supernova são muito mais do que um simples eco da explosão de uma estrela. Eles são o início de novas histórias no vasto cenário do cosmos. Cada explosão nos lembra que o fim de uma estrela pode ser o princípio de algo maravilhoso. Ao observar os céus, não vemos apenas estrelas brilhantes, mas também um universo em constante transformação, onde a morte e a vida estão intrinsecamente entrelaçadas. As supernovas não apenas marcam o fim de uma estrela, mas também são o começo de algo novo e fascinante. Você já se perguntou como os restos de uma estrela em explosão podem dar origem a novos sistemas estelares? Essa transformação é um processo impressionante que conecta a morte e o renascimento do cosmos. Quando uma supernova explode, libera uma quantidade imensa de energia e matéria no espaço. Mas o que acontece com todo esse material? Em essência, o que ocorre é que os elementos pesados gerados durante a explosão se dispersam pelo universo, como se fossem sementes sendo plantadas em um vasto campo cósmico. Esses elementos incluem carbono, oxigênio e nitrogênio, essenciais para a formação de novos planetas e, potencialmente, para a própria vida. Imagine uma cena em que esses restos da supernova se agrupam e começam a esfriar. À medida que o material se condensa, as forças gravitacionais entram em ação. É como se fosse uma dança cósmica, onde essas partículas começam a se unir, formando nuvens densas de gás e poeira.
Com o tempo, essas nuvens podem colapsar sob sua própria gravidade, dando origem a novas estrelas. Esse processo se assemelha às etapas de um ciclo natural, onde a morte de uma estrela alimenta a vida da seguinte. Mas quanto tempo leva tudo isso? A criação de novas estrelas a partir dos restos de uma supernova pode levar milhões de anos. No decorrer desse tempo, as nuvens de gás e poeira podem passar por várias transformações, dando origem ao que conhecemos como nebulosas. Dentro dessas nebulosas, as condições são perfeitas para que novas estrelas nasçam, e assim o ciclo se repete. Esse fenômeno é fundamental para a evolução do universo, pois sem as supernovas, não teríamos a variedade de elementos necessários para formar planetas e, eventualmente, a vida. E não se formam apenas novas estrelas. À medida que o material se acumula e se compacta, também podem surgir discos protoplanetários, onde os planetas começam a tomar forma. Imagine um disco giratório de poeira e gás, que pouco a pouco vai formando um sistema solar. Esse processo é semelhante a como os planetas se formam ao redor do nosso próprio Sol, que também teve seu início em uma nuvem de gás e poeira cósmica. As supernovas desempenham, portanto, um papel crucial na química do universo. Sem elas, os elementos pesados que formam a base do nosso mundo e de nós mesmos não existiriam. Cada vez que observamos o céu estrelado, estamos olhando não apenas para luzes distantes, mas também para o legado de antigas explosões estelares que contribuíram para a criação do que conhecemos hoje. Em última análise, as supernovas são um lembrete da interconexão de tudo no universo. A morte de uma estrela não é um fim, mas um novo começo, um ciclo contínuo que nos mostra como tudo está interrelacionado. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que cada luz no céu pode ser um testemunho de uma supernova que uma vez iluminou o cosmos e que, através de seu esplendor, deu origem à criação de novos mundos e, talvez, novas formas de vida. O que aconteceria se eu te dissesse que os elementos que compõem seu corpo, como o carbono, o oxigênio e até mesmo o ferro, têm uma história fascinante que começa no coração das estrelas? A importância dos elementos pesados é fundamental para compreender não apenas a composição do universo, mas também a nossa própria existência. Mas por que esses elementos são tão importantes? Os elementos pesados, aqueles que têm um número atômico maior que o hélio, são os verdadeiros protagonistas na história do cosmos. No entanto, eles não se formam em qualquer lugar. Sua criação ocorre em processos extremamente violentos, como as explosões de supernovas. Imagine uma supernova como uma gigantesca fábrica de elementos, onde as condições são tão intensas que permitem a fusão de núcleos atômicos, gerando novos elementos pesados que depois se dispersam pelo espaço. Você já se perguntou como o carbono chega à Terra? Este elemento essencial para a vida se forma no interior de estrelas massivas e, ao final de seu ciclo de vida, é liberado ao espaço após uma explosão de supernova. Ao se dispersar, esses elementos se tornam parte de novas nebulosas, onde eventualmente se formarão novas estrelas e planetas. Assim, o ciclo da vida se entrelaça com a morte das estrelas. O oxigênio, outro elemento vital, também tem sua origem nessas explosões titânicas. Quando uma supernova explode, libera enormes quantidades de energia e matéria ao espaço, enriquecendo o meio interestelar com elementos pesados. Esse processo é crucial, pois sem esses elementos, a formação de planetas rochosos como a Terra seria praticamente impossível. Você consegue imaginar um universo sem planetas como o nosso? A história dos elementos pesados não se detém na Terra. Ela se estende por todo o universo. Por exemplo,
Quando observamos outras estrelas e galáxias, podemos encontrar vestígios dessas explosões na forma de poeira estelar, que contém os mesmos elementos que compõem nosso planeta. Ao estudar essas galáxias distantes, os cientistas podem rastrear a história dos elementos e entender como o universo evoluiu. Na Terra, os elementos pesados também são fundamentais para a vida. O ferro que encontramos em nosso sangue, por exemplo, é essencial para transportar oxigênio. Sem ele, nossos corpos não poderiam funcionar adequadamente. Este elemento, assim como muitos outros, provém das explosões de supernovas e percorreu um longo caminho antes de se tornar parte de nós. Mas o que aconteceria se as supernovas não existissem? A falta desses eventos cósmicos significaria que o universo seria composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que o tornaria um lugar muito menos diverso e dinâmico. As supernovas são, em certo sentido, as sementes da vida no universo, semeando os elementos necessários para a formação de tudo o que conhecemos. A criação de elementos pesados também tem implicações na evolução das galáxias. À medida que as supernovas explodem e liberam matéria, esta se mistura e se redistribui, contribuindo para a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Cada explosão pode ser vista como um ciclo de vida que alimenta a próxima geração de corpos celestes. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela, cada planeta e cada ser vivo na Terra é feito dos mesmos elementos que foram forjados no coração de estrelas moribundas. Neste vasto e complexo universo, o que nos une é precisamente isso: a história compartilhada dos elementos pesados que nos cercam e que, em última instância, nos dão vida. As supernovas não são apenas fenômenos cósmicos impressionantes, mas também deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Desde tempos antigos, a aparição de uma supernova no céu podia ser interpretada como um presságio, uma mensagem dos deuses ou uma mudança iminente no mundo. Você já se perguntou como essas explosões estelares influenciaram nossa cultura e conhecimento? Uma das supernovas mais famosas foi a que ocorreu em 1601, conhecida como SN 1604, que foi observada pelo astrônomo Johannes Kepler. Este evento, visível a olho nu, iluminou o céu noturno durante meses e levou Kepler a desenvolver suas teorias sobre o cosmos. Mas o que isso nos diz sobre a conexão entre a astronomia e o pensamento humano? Em um momento em que a humanidade mal começava a compreender seu lugar no universo, a observação de uma supernova foi um catalisador para o avanço do conhecimento científico. Avançando no tempo, encontramos que a supernova mais antiga documentada remonta ao ano 1001, na constelação de Cassiopeia. Este evento foi tão brilhante que os astrônomos árabes e chineses o registraram em seus escritos. Mas pode uma explosão estelar tão distante ter um impacto direto em nossa história? A resposta é sim. A documentação desses eventos não apenas enriqueceu o conhecimento astronômico, mas também fomentou um interesse renovado em estudar o céu, o que eventualmente levou a descobertas fundamentais na ciência. Na cultura popular, as supernovas também deixaram sua marca. Quem nunca viu um filme ou série de ficção científica que se inspira na destruição e renovação que representam? Através da narrativa, as supernovas se tornam metáforas poderosas de mudança, transformação e o ciclo eterno da vida e da morte. Desde os mitos antigos até as obras modernas, essas explosões têm sido símbolo do sublime e do aterrador. Um aspecto fascinante é como as supernovas influenciaram a literatura. Escritores de diversas épocas utilizaram o conceito da explosão estelar para explorar temas de fatalidade, destino e a busca pelo conhecimento.
Até que ponto a percepção de nosso lugar no universo foi moldada por essas visões de destruição cósmica? Poder-se-ia argumentar que cada vez que olhamos para o céu e vemos uma estrela, lembramos a história de sua vida e sua morte, um ciclo que se repete em nossa própria jornada. As supernovas também foram cruciais na evolução do pensamento científico. Você sabia que o estudo das supernovas levou à formulação de teorias sobre a expansão do universo? A famosa supernova do tipo Ia, por exemplo, serviu como uma luz padrão para medir distâncias astronômicas. Isso permitiu que os cientistas deduzissem que o universo está se expandindo, uma descoberta que mudou nossa compreensão da cosmologia. Além disso, as supernovas desempenharam um papel na criação dos elementos necessários para a vida. Cada vez que uma dessas estrelas explode, dispersa elementos pesados no espaço, como carbono e oxigênio, que eventualmente se tornam parte de novos sistemas estelares e planetas. Não é incrível pensar que, a cada respiração que tomamos, carregamos um pedaço de história estelar? Atualmente, o estudo das supernovas continua a fascinar astrônomos e cientistas. Que mistérios ainda nos restam para descobrir sobre essas explosões titânicas? À medida que nossas ferramentas e tecnologias avançam, também avança nossa capacidade de compreender o universo. As supernovas não são apenas eventos do passado, são uma janela para o futuro de nossa exploração cósmica. Portanto, toda vez que você olhar para o céu e ver uma estrela brilhante, lembre-se de que por trás daquela luz existe uma história que conecta nossa existência ao vasto e impressionante universo. As supernovas têm sido testemunhas silenciosas de nossa jornada, guiando-nos através das eras, desde o conhecimento antigo até a ciência moderna. No final, quem sabe quantas mais histórias tem para contar? Como se detectam as supernovas? Esta é uma pergunta fascinante que nos leva ao coração da astronomia moderna. Quando pensamos em uma supernova, muitas vezes imaginamos uma explosão brilhante no céu. Mas, como sabemos quando e onde ocorre uma dessas magníficas detonações no vasto universo? A resposta não é tão simples, mas é aqui que a curiosidade dos astrônomos se acende. Primeiro, vamos pensar no céu noturno. Ele está cheio de estrelas, algumas das quais piscam e outras parecem mais brilhantes. Mas o que acontece se uma estrela, de repente, se torna muito mais brilhante do que as outras? Isso pode ser um sinal de que está prestes a se tornar uma supernova. Os astrônomos usam telescópios equipados com tecnologia avançada para observar as mudanças na luminosidade das estrelas. Quando detectam um aumento repentino no brilho, sabem que algo emocionante pode estar acontecendo. Mas não se trata apenas de olhar para o céu. Os cientistas também utilizam uma técnica chamada espectroscopia. Imagine que você está ouvindo uma música e, ao analisá-la, pode identificar os diferentes instrumentos que a compõem. De forma semelhante, ao examinar a luz de uma estrela, os astrônomos podem decompor essa luz em suas cores fundamentais. Cada elemento químico emite e absorve luz de uma maneira única, o que permite aos cientistas identificar a composição da estrela. Se eles veem elementos como hidrogênio e hélio, podem inferir que estão diante de uma estrela em sua fase final, se preparando para explodir. Agora, e aqueles momentos em que uma supernova já explodiu? Nesse caso, os astrônomos dependem de uma rede global de telescópios. Isso soa complicado, mas, em essência, é como ter uma equipe de busca e resgate que colabora para encontrar algo perdido. Quando um aumento de brilho é relatado, telescópios em todo o mundo se concentram naquela área do céu, coletando dados e observações de diferentes ângulos. Essa colaboração
é vital para obter uma imagem mais clara do que aconteceu. A tecnologia também desempenha um papel crucial na detecção de supernovas. Com o avanço dos telescópios automáticos, é possível tirar imagens do céu de forma contínua. Imagine uma câmera que não apenas grava um evento, mas também o analisa em tempo real. Esses telescópios podem alertar os astrônomos assim que uma mudança no brilho de uma estrela é detectada, permitindo uma resposta rápida para estudar o fenômeno. À medida que a tecnologia avança, também avançam os métodos de detecção. Telescópios de raios gama, por exemplo, são capazes de detectar a radiação que emana de uma supernova. Essa radiação é como uma pista que revela o que está acontecendo no coração da explosão. Ao estudar essa radiação, os cientistas podem aprender mais sobre a energia envolvida e os processos que ocorrem durante a explosão. Mas, e as supernovas que estão tão longe que sua luz leva milhares de anos para chegar até nós? Mesmo assim, os astrônomos são astutos. Eles utilizam a luz de outras estrelas e galáxias para medir distâncias no cosmos, o que lhes permite calcular quando ocorreu uma supernova e quão longe está. É como se estivessem resolvendo um quebra-cabeça em que cada peça é uma estrela distante. Finalmente, a detecção de supernovas não é apenas uma conquista tecnológica, mas também um esforço colaborativo. Astrônomos de todo o mundo compartilham suas descobertas e trabalham juntos para entender melhor esses eventos espetaculares. Graças aos seus esforços, podemos apreciar não apenas a beleza das supernovas, mas também sua importância na evolução do universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que há um exército de cientistas observando e analisando, prontos para descobrir os segredos que as supernovas têm a oferecer. No vasto universo, cada brilho pode ser uma janela para um passado distante e um lembrete da natureza efêmera das estrelas. O que o futuro nos reserva na pesquisa sobre supernovas? Essa pergunta ecoa em laboratórios e observatórios ao redor do mundo. As supernovas, esses eventos espetaculares que marcam o fim da vida de uma estrela, são mais do que um espetáculo visual. São portas abertas para a compreensão do universo. Mas como sabemos que ainda há tanto a ser descoberto? Em primeiro lugar, a tecnologia avança a passos largos. Hoje, telescópios como o Hubble e o novo telescópio espacial James Webb estão nos permitindo observar o cosmos com uma clareza sem precedentes. Mas o que isso significa para o estudo das supernovas? Significa que podemos ver além da própria explosão. Podemos observar como as ondas de choque dessas explosões interagem com o meio interestelar. Essa interação nos oferece pistas sobre a composição das galáxias e a distribuição da matéria no universo. Além disso, a astrofísica moderna busca responder a perguntas intrigantes. Por exemplo, por que algumas supernovas deixam para trás buracos negros enquanto outras se transformam em estrelas de nêutrons? Esse mistério é fundamental não apenas para entender o ciclo de vida das estrelas, mas também para explorar como se formam os elementos pesados que compõem o nosso corpo e o planeta em que vivemos. As supernovas são verdadeiras fábricas de elementos, e cada descoberta nesse campo tem o potencial de reescrever a história da matéria no universo. Outra linha fascinante de pesquisa se concentra nas supernovas como indicadores da expansão do universo. Como isso é possível? Por meio de um fenômeno conhecido como supernova do tipo Ia. Essas explosões são tão consistentes em sua luminosidade que os cientistas as utilizam como faróis cósmicos para medir distâncias no espaço. À medida que refinamos nossas medições, podemos obter uma imagem mais precisa de como o universo está se expandindo e quais forças,
como a misteriosa energia escura, estão em ação. Mas a pesquisa não para por aí. À medida que buscamos mais supernovas, também nos deparamos com novas perguntas. Será que a observação de supernovas em galáxias distantes pode nos ajudar a compreender melhor a origem do universo? A luz que vemos dessas explosões viajou bilhões de anos até chegar até nós, permitindo-nos olhar para o passado, quase como se tivéssemos uma máquina do tempo cósmica. No contexto da colaboração internacional, astrônomos de diferentes países estão unindo forças para criar redes de telescópios capazes de observar supernovas simultaneamente de múltiplos pontos de vista. Essa cooperação não apenas aumenta nossas chances de detectar esses fenômenos, mas também nos proporciona uma visão mais completa da dinâmica de uma supernova, do seu início até o fim. Que descobertas essa colaboração global nos trará? Por fim, não podemos esquecer a importância da educação e da divulgação científica. A pesquisa sobre supernovas não ocorre apenas em laboratórios e telescópios, mas também em salas de aula e plataformas digitais. Cada vez mais pessoas se interessam pela astronomia e é essencial que compartilhemos nossas descobertas com o público. Como podemos inspirar a próxima geração de cientistas? A resposta pode estar em deixar que a curiosidade brilhe, assim como as estrelas no céu. Portanto, ao olharmos para o futuro, lembremo-nos de que as supernovas são mais do que simples explosões. Elas são um lembrete do quanto ainda temos a aprender sobre o cosmos. Cada nova supernova observada é uma história que se desenrola, um mistério que nos convida a explorar e uma oportunidade de nos conectarmos com a nossa própria existência no vasto universo. Quem sabe que segredos as supernovas revelarão nos próximos anos? O que as supernovas e os buracos negros têm em comum? Embora, à primeira vista, pareçam fenômenos cósmicos muito diferentes, ambos estão conectados pelo ciclo de vida das estrelas. Mas como é possível que uma explosão tão brilhante e devastadora possa dar origem a um objeto tão misterioso quanto um buraco negro? A resposta está nas etapas finais da vida de certas estrelas massivas. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, seu núcleo colapsa sob a própria gravidade. No caso das estrelas que são pelo menos 3 vezes maiores que o nosso Sol, esse colapso é inevitável. Enquanto o núcleo se transforma em uma esfera incrivelmente densa, a energia liberada provoca uma explosão titânica, a supernova. Mas o que acontece depois dessa explosão espetacular? Tudo termina em um lampejo de luz. Ou existe algo mais? Após a explosão, o que resta do núcleo estelar pode ser tão denso que sua gravidade se torna tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. É aqui que entra em cena o conceito de buraco negro. A supernova pode ser vista como o espetáculo final da estrela, enquanto o buraco negro torna-se o seu legado sombrio. Mas será possível que uma estrela que brilhou tão intensamente termine em completa escuridão? Esse processo não é apenas um espetáculo luminoso. A formação de um buraco negro a partir de uma supernova é um lembrete das forças titânicas que operam no universo. Imagine um imenso balão que, ao ser pressionado em seu centro, implode e colapsa sobre si mesmo. Essa pressão e esse colapso são as mesmas forças que transformam uma estrela em um buraco negro. Um processo que desafia nossa compreensão da física. Mas o que acontece com as estrelas que não são suficientemente massivas para se tornarem buracos negros? Elas podem terminar como anãs brancas ou até como estrelas de nêutrons, deixando o destino das supernovas com um sabor agridoce. Enquanto algumas estrelas se apagam na escuridão, outras deixam para trás um remanescente luminoso. Assim, o universo se transforma em um palco de contrastes, onde luz e escuridão coexistem.
Os buracos negros também são muito mais do que uma simples curiosidade astronômica. Eles desempenham um papel crucial na dinâmica das galáxias. Acredita-se que muitos buracos negros supermassivos se encontrem nos centros das galáxias, influenciando a formação e a evolução dessas estruturas cósmicas. Então, será que as supernovas estão ligadas à criação desses gigantes da gravidade? A conexão entre supernovas e buracos negros também nos leva a refletir sobre o destino do universo. À medida que mais estrelas massivas explodem e se transformam em buracos negros, estamos testemunhando o nascimento de um universo povoado por essas enigmáticas entidades? A resposta pode estar nas pesquisas futuras, nas quais os cientistas buscam compreender como essas forças invisíveis afetam a estrutura e a evolução do cosmos. Por fim, a relação entre supernovas e buracos negros é um lembrete de que a morte de uma estrela não é o fim, mas uma transformação. Uma supernova pode ser a última explosão de uma estrela brilhante, mas seu legado vive na forma de um buraco negro, um objeto que continua a desafiar nossa compreensão do universo. Assim, neste vasto teatro cósmico, cada fim pode ser o início de algo ainda mais surpreendente. As supernovas são como fogos de artifício cósmicos que iluminam o vasto universo, mas seu impacto vai muito além de um simples espetáculo visual. Quando uma estrela explode, não apenas ocorre uma luminosidade impressionante, mas também se desencadeiam processos que influenciam a própria evolução do cosmos. Você já se perguntou como essas explosões podem ser responsáveis pela criação de novos sistemas estelares? A energia liberada durante uma supernova é colossal. No instante da explosão, pode ser liberada mais energia do que o nosso Sol emitirá ao longo de toda a sua vida. Essa liberação de energia não apenas dispersa materiais pelo espaço, mas também cria condições ideais para a formação de novas estrelas. Cada supernova age como um agricultor cósmico, semeando o espaço com elementos pesados que são essenciais para a vida. Sem essas explosões, muitos dos átomos que compõem o nosso corpo, como o carbono e o oxigênio, simplesmente não existiriam. Mas como ocorre essa transformação? Assim como uma semente precisa de terra e água para germinar, os restos de uma supernova, que incluem poeira e gás, se agrupam sob a influência da gravidade. À medida que esses materiais se acumulam, começam a esfriar e a se condensar, dando início à formação de novas estrelas e, eventualmente, de planetas. É um ciclo de vida cósmico em que a morte de uma estrela se transforma no nascimento de outra. Além disso, as supernovas não apenas fornecem matéria-prima para novas estrelas, elas também desempenham um papel crucial na dinâmica do universo. As ondas de choque geradas por essas explosões podem desencadear a formação de nebulosas, as verdadeiras maternidades estelares, onde nascem novas estrelas. Sem as supernovas, o universo seria um lugar muito mais vazio e monótono. Você consegue imaginar um céu noturno sem estrelas brilhando? É interessante notar que a energia das supernovas também afeta a expansão do universo. Algumas teorias sugerem que as supernovas são indicadores fundamentais para medir a aceleração da expansão cósmica. Quando os astrônomos observam uma supernova distante, podem obter pistas sobre o comportamento do universo como um todo. Assim, essas explosões não contam apenas a história das estrelas, mas também a história de tudo o que nos cerca. A influência das supernovas não se limita apenas à criação de novas estrelas. Elas também têm um impacto na formação das galáxias. À medida que as supernovas explodem, dispersam materiais que podem ser capturados pela gravidade de outras estruturas galácticas, ajudando a moldar a rede cósmica que conhecemos hoje.
As galáxias são como cidades no espaço, e as supernovas são os eventos que remodelam sua infraestrutura. E quanto à própria vida? As supernovas são responsáveis por criar o ambiente no qual a vida pode surgir. Sem os elementos pesados gerados por essas explosões, não teríamos a química necessária para formar planetas rochosos como a Terra. Portanto, toda vez que olhamos para o céu, podemos lembrar que somos o resultado direto de milhões de anos de ciclos de vida e morte estelar. Então, da próxima vez que você pensar nas supernovas, lembre-se de que elas não são apenas explosões espetaculares, mas processos fundamentais que moldam o universo. Desde o nascimento de novas estrelas até a formação das galáxias, sua influência é profunda e essencial. A morte de uma estrela, em essência, é o começo de muitas outras histórias no vasto e maravilhoso cosmos. Quem sabe que novas maravilhas ainda podem surgir das supernovas que ainda não vimos? As supernovas são mais do que simples explosões. São eventos cósmicos que marcam o fim de uma era estelar e o começo de algo novo. Você já se perguntou como um fenômeno tão destrutivo pode dar origem à criação de novos mundos e estrelas? Este é o ciclo eterno do universo, onde a morte de uma estrela pode ser o catalisador da vida em outros lugares. Cada supernova é um espetáculo de luz e energia, um lembrete da força da natureza. Quando essas explosões gigantes ocorrem, elas liberam uma quantidade de energia equivalente à que o nosso Sol emitirá durante toda a sua vida. Mas o que isso significa para nós? Significa que, toda vez que olhamos para o céu e vemos uma estrela brilhante, podemos estar observando o legado de uma supernova que aconteceu há bilhões de anos. É como se o universo nos contasse sua história através da luz que viajou pelo espaço. Os elementos criados e dispersos durante uma supernova são fundamentais para a vida como a conhecemos. Do ferro em nosso sangue ao carbono em nossas células, todos esses elementos foram forjados no coração de estrelas que chegaram ao fim em uma explosão espetacular. Sem as supernovas, a química necessária para a vida não existiria. Você consegue imaginar um universo sem vida, composto apenas de gases e poeira? É um pensamento inquietante. Além disso, as supernovas são como os arautos da criação, semeando o espaço com os ingredientes necessários para formar novos sistemas estelares. Após a explosão, os restos da estrela se transformam em partes de novas nebulosas, onde novas estrelas podem nascer. É um ciclo de renovação que reflete a maravilhosa interconexão de tudo o que existe. Não é fascinante pensar que, cada vez que olhamos para uma estrela, podemos estar vendo o futuro de outro sistema solar? À medida que exploramos mais o universo, descobrimos que as supernovas também desempenham um papel crucial na expansão do cosmos. Ao liberar grandes quantidades de energia e matéria, elas contribuem para a formação das galáxias e para a estrutura geral do universo. Sem essas explosões, o universo seria muito diferente, um lugar mais frio e menos dinâmico. Você já se perguntou como seria nossa galáxia sem o impacto dessas explosões? Ao longo da história, as supernovas capturaram a imaginação dos seres humanos. Desde os antigos astrônomos, que as viam como presságios, até os cientistas modernos, que as estudam para compreender a evolução do cosmos, essas explosões deixaram uma marca indelével em nossa cultura e em nosso conhecimento. Que histórias as supernovas nos contam sobre o nosso lugar no universo? A pesquisa sobre supernovas continua avançando, e a cada nova descoberta, aproximamo-nos mais de desvendar os mistérios do universo. Os cientistas estão utilizando tecnologia de ponta para detectar e analisar esses eventos, o que nos permite compreender não apenas o passado do cosmos, mas também seu futuro. Que segredos
ainda estarão esperando para serem revelados nas próximas supernovas? Por fim, é essencial reconhecer que as supernovas são mais do que um fenômeno astronômico. São um símbolo de transformação e renovação no universo. Elas nos lembram que, mesmo na destruição, existe potencial para a criação. Cada supernova é um ciclo em si mesma, um lembrete de que, no vasto universo, a vida e a morte estão intrinsecamente conectadas. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que cada estrela que você vê tem uma história para contar. Uma história de vida, morte e renascimento.